Eu queria já logo de começo também dar alguns recados, dizer que tem alguns irmãos, principalmente os jovens, que estão sumidos das lives, seja de sábado à noite, domingo de manhã ou domingo à noite, tá? Tô de olho, viu? Logo, logo, não posso fazer uma visita, mas eu ligo. Vou falar para a tia Maria, não sei se a tia Maria está assistindo, mas ela vai descobrir, hein? Vamos pegar a nossa Bíblia em João, no capítulo 3. Semana passada nós iniciamos, o nosso estudo, falamos sobre a Páscoa dada por Deus a Moisés, o que ela representava, o que significa a palavra. E falamos também, entrando sobre o assunto do Nicodemos, o encontro do homem religioso Nicodemos, que nós começamos na semana passada, com Deus. Nós vamos falar que o processo da vida eterna e de salvação essa noite, ela começa com as pessoas sabendo sobre Deus. Depois ela precisa ter um encontro com Jesus Cristo, como Nicodemos vai ter essa noite, que nós vamos ler, na verdade ele já teve. Depois, a religião que está na mente das pessoas precisam ser despidas, precisam ser desreveladas. Muitas coisas que as pessoas creem, como ele criam, não faz parte do plano de salvação de Deus, E aí a pessoa pode sim, finalmente, entregar a sua vida para Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Evidenciado a verdade no seu coração, nós podemos ver a luz deste mundo que é Cristo Jesus. Então nós vamos fazer a leitura de novo, novamente, do versículo 1 até o versículo 22. E havia um homem fariseu, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou líder, mestre, dependendo da sua tradução. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que faz, os sinais, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, olha a expressão, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe, mais uma vez, olha só a sua expressão: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disto? Na verdade te digo que nós dizemos aquilo que nós sabemos e testemunhamos o que temos visto, mas não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu se não desceu do céu, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não creu no nome do unigênito, no Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Olha só a sentença de Deus.
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque todas são feitas em Deus. Vamos orar, vamos a Deus oração mais uma vez. Senhor Pai, neste momento, Senhor, queremos mais uma vez ir à presença, Senhor, através da nossa salvação em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento, pela tua palavra, por alguns versículos lidos, Senhor, de tantos ensinamentos e de tanta meditação que podemos fazer e trazer para a nossa vida. Por isso te agradecemos, meu Pai, que pelo teu Espírito, Senhor, o Senhor tem nos ensinado a sua casa, ensinado a sua igreja, ensinado os irmãos, Senhor, sobre a sua salvação, sobre a sua vontade, meu Deus, que está no teu Filho, que é Deus, que é a luz deste mundo, Senhor, e que ele é o Filho unigênito, meu Pai, e que todo que nele crê tem a vida eterna, como nós lemos. Por isso te agradecemos, meu Deus, pela meditação desse texto, que o seu Espírito Santo possa estar falando através do seu servo. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós começamos a introdução deste capítulo fazendo uma pergunta: se era possível um fariseu ser salvo? Lembra que nós iniciamos essa pergunta? Porque ali os fariseus, os saduceus, os escribas, eles fazem uma oposição. Nós sabemos que Satanás sempre se levanta para impedir que as pessoas venham até a luz, venham até a salvação, e que creiam em Cristo, creiam no Messias, que é o meio. Olha, ninguém pode ser salvo por obras. É isso que Jesus está mostrando para Nicodemos e nós vamos falar esta noite. Mas as pessoas podem ser salvas por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Messias. Então, olha só. Voltando aqui no versículo 1 ao versículo 2, né? Um homem, um mestre, um líder de pessoas, uma pessoa religiosa, ela foi até Jesus, né? Nós temos várias pessoas que são religiosas. Tem muitas pessoas que seguem, são budistas, muitas pessoas que são espíritas, né? Pessoas que poderiam fazer votos ali, judeus de nazireus. Muitas pessoas são religiosas. E muitas pessoas vêm até Deus apresentando as suas obras, como um meio de salvação ou um meio para alcançar a espiritualidade. O Nicodemos era um mestre, e ele liderava as pessoas aqui, no caso, uma comunidade que queria chegar até a presença de Deus. Então, tudo que Jesus estava ensinando era contrário àquelas práticas. Por isso que no final lá do versículo 20 e 21, Jesus vai falar: olha, quem pratica as obras do Pai, quem está na luz, não tem problema de ter as suas obras reveladas. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque Deus é glorificado. Agora o Nicodemos, ele chega de noite, por algumas condições que nós vamos citar daqui a pouco. Mas ele vem no versículo 2, abra a sua Bíblia, já está aberta aí, versículo 2. Este Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos, olha só, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Versículo 7, olha só. Não te maravilheis te ter dito, é necessário, Jesus dizendo, vós, nascer de novo. Versículo 12, se vos falarei das coisas terrenas e não creydes, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Então Nicodemos, ele representa um grupo de pessoas religiosas. O Nicodemos, ele é mestre, e ele vai até Jesus de noite, porque tudo aquilo que ele sabia, que ele ouviu da palavra de Deus, o Pentateuco que estava na sua mão, ele chegou para conhecer o quê? Para conhecer quem era Jesus, aquilo que Jesus estava pregando e aquilo que Jesus e João Batista estavam anunciando.
Então foi um homem que era mestre. Por quê? Porque um homem como o Nicodemos, ele não poderia ser enganado por uma pessoa qualquer. Então ele chega até Jesus, ele vai falar que Jesus é um mestre vindo de Deus, e Jesus já começa colocando no lugar dele, colocando que o seu conhecimento, as suas convicções, não são o que realmente Deus tem para o homem. Olha só, no versículo 10, Jesus diz para ele: ué, você não é mestre em Israel? Como que você não sabe dessas coisas? Agora você liga a televisão, o rádio, quantas pessoas estão ensinando sobre o caminho que leva para Deus, que são mestres, que são pessoas religiosas, nós não queremos desrespeitar nenhuma pessoa, mas que não conhece o caminho verdadeiro. Então olha só, perceba que eles, porque não é só Nicodemos, eles sabem, eles têm a convicção que Jesus é um homem enviado por Deus. Versículo 2 fala isso. Mas o problema, como nós anunciamos na semana passada, é a qualificação que eles dão para Jesus. Olha só, um homem espiritual. Então quando eles chegam até Jesus, eles dizem o quê? Ah, Jesus é um profeta. Você sabia que o islamismo, né, tem Maomé como profeta, mas também tem Jesus lá no Apocalipse. Mas eles não creem da forma como as escrituras ensinam e a forma que é real. Eles não creem nisso. Então, para essas pessoas religiosas, Jesus é mais um homem. E quando Jesus sai no seu ministério, há discussão com os fariseus, com os escribas, né? Ué, por que há discussão? Olha, nós somos filhos de Abraão, né? Quer dizer, desrespeitando Jesus. Se Jesus falasse que ele era como Moisés e Abraão, nem nisso eles iam crer. Jesus talvez para eles seria como um profeta ali, um profeta pequeno de uma ou duas passagens ali na Bíblia. Então a qualificação que Jesus tem para eles está totalmente desfeita da verdade de Deus. Então a verdade precisa ser revelada, e Jesus vai revelar essa verdade para eles, porque eles querem uma resposta, e os fariseus queriam uma resposta, Pilato queria uma resposta, Herodes queria uma resposta, mas não uma resposta verdadeira, vindo de Deus. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias, que era o Cristo. Nicodemos chega nessa condição. Eles não creem, eles creem em Jesus como uma boa pessoa, uma pessoa religiosa, mas Jesus não é isso. Jesus é muito mais do que isso. Então, para a gente introduzir, toda a conversa tem a raiz em duas considerações que Jesus faz. A primeira consideração é que Jesus diz: é necessário nascer de novo. E a segunda consideração que Jesus faz está no versículo 12, que Jesus diz: ó, vocês não têm aceito o nosso testemunho, o testemunho dos profetas, o testemunho de João Batista, nem o seu testemunho. Mas olha só, o versículo 12 também nos traz a referência de quem pode se salvar. Não é essa pergunta que nós queremos responder originalmente? Nicodemos pode ser salvo? Quando você olha a palavra de Deus, então os religiosos vão dizer: ah, você tem que fazer o bem, você tem que amar o seu próximo, você tem que participar em caridade. Olha só, um malfeitor, ele pode ser salvo? Porque quando a gente lê, aquele malfeitor como uma pessoa boazinha que estava na cruz, que recebeu Jesus, olha, a crucificação era o pior castigo romano. Então não era pouca coisa uma pessoa ser crucificada, não. Era de fato um malfeitor. E Jesus disse: comigo hoje estarás no paraíso. E o que essa pessoa fez de bom para a sociedade para ser salvo? Aí você quer olhar uma outra pessoa, uma pessoa rica, né? Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas um rico não pode ser salvo? Quando você olha a palavra de Deus e o apóstolo Paulo está pregando, né, o evangelho, quando você no capítulo 8 tem o Filipe, né, quando tem lá o etíope, um eunuco, uma nacionalidade estrangeira, será que um judeu não pode ser salvo? Porque a parte da religião dos homens traz muitas condições que o homem tem que ser alguma coisa. Então o apóstolo Paulo prega lá em Atos: olha, quer servos, quer livres podem ser salvos, quer judeus, quer
ser outra nacionalidade. O etíope pode ser salvo. Uma pessoa rica pode ser salvo, porque para Deus tudo é possível. Mas não na condição religiosa de uma pessoa. É isso que Cristo quer nos ensinar. E quando você tem o tipo, que é o Nicodemos aqui, que nós olhamos agora, nós temos o que? Um príncipe. Nós temos uma pessoa que ensinava, que a primeira vez que você olha assim, você diz, não, esse é um crente, essa é uma pessoa que tem condições de participar do reino dos céus. Porque segundo a palavra de Deus, ele era um príncipe, uma pessoa bem-sucedida, ele era um judeu, quando você lê o conceito humano da palavra de Deus, era instruído, ele era um líder espiritual, por isso que ele foi falar com Jesus, né? Um homem cheio de obras. Mas olha só o que a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 7, versículo 30. Olha lá sobre os fariseus. Capítulo 7, versículo 30 de Lucas. Mas os fariseus e os escribas, os mestres da lei, não quiseram ser batizados por João. E assim rejeitaram o plano de Deus, ou na sua tradução, o conselho de Deus. Eles não aceitaram. Porque um religioso, ele acredita o quê? Nas suas obras. Então o que acontece, o que espera uma pessoa sobre o que é espiritual? O que acontece uma pessoa quando ela encontra as escrituras e a vontade de Deus, né? Quando ela está na frente de Jesus. Olha só, o Nicodemos, ele começa o seu discurso de uma forma solene, né? Ele não distrata Jesus, né? Então, para responder essa pergunta, na sua mente, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que é possível uma pessoa ser salva. Olha, eu conheço a Bíblia, o apóstolo Paulo era um fariseu e foi salvo. Mas o Paulo, ele teve que se despir. E uma pessoa religiosa, ela precisa se despir dos seus conceitos e das suas obras. Então, o Nicodemos começa um discurso solene. E Jesus, já no versículo 3, já corta ele. Volta lá a sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 3. E Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ter vida eterna. Quando Jesus diz aquilo para Nicodemos, é necessário nascer de novo, a cabeça do Nicodemos, ele não consegue entender, ela funde, ela pira. Por quê? Porque as pessoas religiosas, no tempo de Jesus e no tempo de hoje, elas aprendem, desde quando inicia a sua religião, que a conquista da espiritualidade, ela vem por obras humanas. Consegue entender isso? Então a pessoa, ela acredita que ela consegue conquistar espiritualidade pelas suas obras. Então ela diz, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer caridade. E quando Jesus já começa a conversa, Jesus já corta. O que Jesus diz para ele? Você precisa o quê? Nascer de novo. A cabeça do Nicodemos não consegue entender isso aí. Porque ele pode dizer, não senhor, mas peraí, né, se fosse nos dias de hoje, eu já comprei cesta básica aqui, ó, para o meu bairro inteiro aqui por causa do coronavírus. Eu já fui visitar os pobres, eu já fui na casa da viúva, eu oro para Deus 3 vezes por dia, voltado para o templo, onde era o templo, lá para o Muro das Lamentações. Então perceba que o que ele faz não é válido. Jesus diz, nossa, você tem que nascer de novo. Você quer ser uma pessoa espiritual, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Só que o Nicodemos, ele entra em choque. A Bíblia fala, não te maravilheis, não é aí que está no versículo 5, 6? Não te maravilheis, por quê? Porque o nascer de novo não depende do homem. Não depende de mim, não depende do meu padrão, não depende da comunidade, do padrão religioso que você vive ou que Nicodemos vivia. Para ver o reino de Deus depende você nascer de novo, e não pelas suas obras. Por isso que nós dizemos que a conversa de Cristo está fundamentada em é necessário nascer de novo. E depois vocês não receberam o nosso testemunho. Olha só. Então Nicodemos é difícil entender na cabeça dele. Para o jovem rico que chega até Jesus também é difícil. Eu tenho guardado todas as coisas desde a minha mocidade. Mas o que Jesus diz? Não, meu filho, você tem que nascer de novo. Porque o que é nascido da carne, o que é de obras, e o que é espiritual. Então a pessoa religiosa espera conquistar a sua espiritualidade. Mas não é assim que funciona, conforme as Escrituras e a palavra de Deus.
Quando você abre a sua Bíblia, lá em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1 e versículo 9, abre a sua Bíblia lá. A palavra de Deus, ela nos mostra o que são as obras humanas. Eu só quero fazer um apêndice aqui, dizer que ninguém está falando para o homem pecar. Não, não tem nada disso, nós vamos sinalizar lá na frente. Mas isso não traz salvação. 2 Timóteo, no capítulo 1 e o capítulo 9, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9, diz: quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo, o que está escrito aí na sua Bíblia? As nossas obras. Então, quando Nicodemos chega com aquele discurso solene para Jesus, Senhor, bem sabemos que o Senhor faz aí, olha, é vindo de Deus. Meus irmãos, se Cristo não morresse na cruz, Abraão, Moisés, os profetas, os patriarcas, todos estariam no inferno, perdidos. Todas as pessoas. Porque o que está escrito na palavra de Deus? Que nos salvou e nos chamou para a sua santa vocação, não segundo as nossas obras. Nicodemos, pega tudo que você sabe sobre a sua religiosidade, que você quer construir um caminho até Deus. Esquece, não é assim. Você precisa nascer de novo. Olha só como é rica essa conversa de Jesus com Nicodemos. Volta lá à sua Bíblia. Pois as pessoas religiosas são treinadas para conquistar a vida eterna por meio das obras. A palavra de Deus diz que as obras humanas não podem levar à salvação. E eu não posso escolher, é claro, quando eu vou nascer. Porque no versículo 4 aí da sua Bíblia, né, Nicodemos, como pode um homem sendo velho, pode porventura ele voltar no ventre da sua mãe? Olha só, Nicodemos não consegue entender. E é isso que Jesus está explicando para ele. Olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Uma pessoa que vai nascer de mãe e pai, está fora do controle dela, ela não escolhe quando ela vai nascer, ela não escolhe quem que é o pai, quem que é a mãe, não é verdade? A salvação que Jesus declara aqui no versículo 3 até o versículo 8, nós vamos ler, assusta o Nicodemos, maravilha o Nicodemos, por quê? Porque não depende das obras humanas. No versículo 8 Jesus diz, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então o que é nascido do Espírito não depende da vontade humana, mas depende da vontade de Deus. E aí Jesus diz assim, o vento, você sabe de onde o vento vem? E Jesus então vai dar uma comparação humana, porque se Jesus quisesse dizer das coisas celestiais, ele não ia entender, que Jesus já falou. E Jesus vai dar um outro exemplo da serpente. Vocês não estão entendendo, judeus. Você não está entendendo o religioso, Nicodemos. O vento, que é o exemplo humano que Jesus dá, diz, olha, ele vem para um lado, vem para o outro, ninguém vê, mas você escuta ele, quando ele bate numa árvore, não é? Quando assopra uma casa balança, não é? Assim é o que é nascido de Deus, não depende das suas obras. Então o mundo, o conceito religioso que Nicodemos tem, cai por terra. E aí você tem o quê? Você tem um encontro. Porque as pessoas estão de uma forma religiosa quando ouvem a palavra de Deus, mas não quando elas têm um encontro com Jesus no particular, que ouve as palavras de Cristo. Então Jesus diz no versículo 3, é necessário nascer de novo. Esse nascer de novo, ele tem uma conotação no grego que é de cima. Nascer de cima, você também poderia colocar aí na sua Bíblia, no versículo 3. Por quê? Porque ela vem do quê? Ela vem de Deus, então ela vem de cima. Se o pai e a mãe decidem ter um filho, eles têm um filho, chega um tempo que eles têm. Não é verdade? Mas o nascer de novo vem de quem? Vem de Deus. E o meio da salvação também vem de Deus, vem de cima. Porque Jesus mostra que está fora do controle humano, das coisas humanas. No versículo 7 diz, não te maravilheis que te digo isso, é necessário vos nascer de novo. Então até que ela conversa com Jesus, Nicodemos ele acha que ele está no caminho certo. Ele acha que pela sua força ele pode chegar diante de Deus. Então o que espera uma pessoa religiosa? É conquistar o espiritual por meio das suas obras.
Então tem muitas pessoas que guardam o sábado, tem muitas pessoas que não comem carne na sexta-feira de Páscoa, que a igreja comemora a ceia, não comemora a Páscoa. Tem gente que quer matar cordeiro, tem gente que quer ser batizado porque senão vai para o inferno, ensinando isso, e isso não é verdade. As pessoas confundem a palavra de Deus, e o resultado do encontro de Deus com o homem é a perspectiva que é totalmente jogada por terra. Qual que era a perspectiva de Nicodemos? É que ele chegasse em Jesus e dissesse: não, realmente eu sou vindo de Deus, eu sou um profeta. Porque eles não criam que Jesus era o Messias. Por isso que Jesus faz todo o versículo, todo o discurso do versículo 11 para frente. Você não é mestre? Você não sabe dessas coisas? Como é que você não sabe das coisas terrenas? E se eu vou falar do espiritual, como é que você vai entender? Então olha só, quando há um encontro, há esse embate de conceito. Tudo que o homem sabe é jogado por terra, porque essa não é a vontade de Deus. Então o resultado é que a perspectiva do homem é destruída. Versículo 4, Nicodemos diz aí na palavra de Deus: mas como pode isso? No versículo 9, mas como pode isso? Não é o que você está lendo na sua palavra? E aí Deus, sendo Deus, Jesus diz: mas você não é mestre? As pessoas não querem ensinar as coisas sem saber, quer ensinar Jesus? Nicodemos só queria que Jesus falasse: não, eu sou um profeta, então estava tudo bem. Mas não era isso. Nós falamos do que nós sabemos, e nós falamos do que nós temos visto. Versículo 11 e versículo 12. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitei o nosso testemunho. Jesus falando: se eu vos falar das coisas terrenas, não credes, como crerás das coisas celestiais? Então a perspectiva do homem é o quê? As obras de bondade estabelecida pelo homem traz espiritualidade. E da perspectiva de salvação de Deus, versículo 16: a salvação é por meio da fé, por intermédio do Messias, e não das obras humanas. João capítulo 3 e versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Provavelmente semana que vem nós vamos falar do testemunho de João Batista. Se você ler o capítulo 1, ele é um espelho do capítulo 3. Só que não é Cristo anunciando, é João Batista, embora que no capítulo 3 João Batista também anuncia o Evangelho. Mas o Nicodemos, ele descobre uma coisa na frente de Cristo. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há obras humanas aqui. Há o quê? A fé. A fé trazida pelo Espírito que Deus concede ao homem. Então Nicodemos descobre que tudo que ele sabia e ele cria era nada. Era nada. Para alcançar a salvação. Pior, tudo que ele fazia não tinha o quê? A aprovação de Deus. Lembra do Caim? Foi lá, pegou os melhores frutos da terra, foi lá e ofereceu para Deus, e o que Deus falou? Não, eu não aceito, isso não está aprovado. Então Jesus vai aprofundando a conversa e mostrando que salvação, remissão de pecados é por meio da fé. O justo viverá pela fé. A Bíblia fala isso. É escrito 3 vezes no Novo Testamento, referência do Velho Testamento. É escrito por isso. Jesus vai aprofundando. Tudo que Nicodemos sabia não tinha aprovação de Deus. No versículo 14, Jesus aprofunda a conversa em cima do conhecimento que ele tem. Versículo 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Nós falamos semana passada que essa serpente representava Jesus. Então, quando o povo estava em pecado no deserto, Deus mandou levantar uma serpente. E a pessoa que olhasse para essa serpente com fé, ela seria o quê? Curada. E Jesus faz essa referência porque quando ele morre, Nicodemos, que está lá no seu velório, que vai pedir o corpo junto com José de Arimateia, faz o quê? Lembra dessas palavras de Jesus, porque Jesus também foi levantado para pagar os nossos
pecados. Então nós somos salvos pelo versículo que Jesus está ensinando, pela fé e não pelas obras. É claro que eu não vou jogar minhas obras, porque as suas obras é fruto da sua salvação. Preste atenção nisso. Então, você tem o quê? Você tem um mestre religioso, as pessoas religiosas, elas esperam acrescentar a espiritualidade pelas suas obras até alcançar Deus, mas quando encontra com Jesus, qual que é o resultado? Tudo que ela conhece é lançada por terra, porque é apresentado o que para ela? A verdade. A verdade é evidenciada. No processo da vida eterna, que Jesus está falando aqui sobre salvação, primeira coisa, a pessoa tem que ouvir sobre Deus. Ah, o que é isso? Isso é uma Bíblia, isso é a palavra de Deus. Ah, é. Aí você vê as pessoas lá na casa dela. A Bíblia, às vezes, as pessoas têm aberta lá. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faz falta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é assim? Vários versículos, a pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela ainda não se encontrou com Deus. É por isso que Paulo fala, vos dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então a segunda parte nesse processo de salvação é o encontro com o Messias, que é o que está acontecendo com Nicodemos. Nicodemos encontra Jesus e Jesus vai desconstruir aquilo que ele cria para a salvação. E aí nós temos o terceiro passo que nós encontramos aqui na história de João no capítulo 3, que é o quê? Que é a desconstrução da bondade religiosa para ir para o céu. Jesus desconstrói. E é isso que o fariseu não aceitava. E aí, o próximo processo que nós temos é o quê? Quando uma pessoa encontra Jesus, ouve as suas palavras, é desconstruída a bondade religiosa para a salvação, as obras, a verdade, que é o quarto item, ela é revelada, ela é evidenciada. E quando a verdade é evidenciada, o que as pessoas olham? A luz do mundo. Por isso que Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo. E você vai encontrar isso em alguns capítulos da Bíblia da Palavra de Deus. Então a verdade ela precisa ser evidenciada. E Jesus evidencia essa verdade para Nicodemos. Olha, todas as obras de vocês, versículo 19 a versículo 22, estão indo para o água abaixo. Isso não traz salvação. João capítulo 3 e versículo 19. E a condenação é essa. Olha só. Que a luz veio ao mundo. Ok? A luz veio ao mundo. As pessoas não creem em Jesus como luz. É isso que Jesus está falando para ele. É como um profeta, é como uma pessoa comum, é como um Buda, é como a Madre Teresa de Calcutá, é como o presidente lá da África do Sul, esqueci o Nelson Mandela, é como uma pessoa que é uma pessoa religiosa, que faz o bem para as pessoas. Não é assim que alcança a graça de Deus. Ele está dizendo, olha, a condenação, versículo 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual que é o problema? O problema é pecado. E os homens amam mais o pecado, que significa as trevas, e o mau caminho do que a luz. As pessoas não querem ir para a luz. Em João no capítulo 1, abra sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 8, volta 1, 2 folhas, diz: ele, falando de João, não era a luz, mas para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Deus fez o mundo e disse, haja luz. Se não houvesse luz, como o homem ia ver as obras de Deus? Se Deus não abriu o entendimento do homem da salvação, como vai ver Cristo, que é a luz do mundo? O problema é que as pessoas não querem a luz do mundo, que elas querem o quê? Viver em trevas. Mas a verdade é evidenciada em Jesus Cristo. E a notícia é boa. Por quê? Porque as obras não salvam, mas elas mostram a glória do Pai. Elas revelam quem é Cristo, porque Cristo é a nossa luz. E quando a verdade é revelada, evidenciada, o que Nicodemos e a sua comunidade ali precisa fazer? Tomar uma decisão de vir até a luz.
Eles precisam vir até a luz. Jesus é revelado, Jesus evidencia a sua glória. Agora a questão é de assumir publicamente a sua conversão. Nicodemos, ele precisava. O chamado continua o mesmo, desde o tempo de Adão e Eva. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, até o dia de hoje. Ou deveria ser assim pregado. E apareceu no deserto da Judéia João Batista pregando, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Olha só. O problema é que hoje tem muitos crentes que é como Nicodemos. Ele se converte, mas ele quer continuar oculto como um cristão. Ele não quer transformar e mudar a sua vida. Então as pessoas se convertiam há 30 anos atrás, como que era? O pai tinha os amigos, ia para boteco, ia para mesa, não tinha família ali. O que ele fazia? Tirava a roupa dele, colocava uma roupa e domingo à noite para onde ele ia? Para a igreja. Ele deixava aqueles costumes. Hoje você vê um crente, você não sabe diferenciar se é do mundo ou não, por quê? Está como as pessoas do mundo. Corta o cabelo que nem pessoas do mundo, fala que nem as pessoas do mundo, se veste e se mostra como as pessoas do mundo. Irmãos, abre o Facebook. Aí agora a moda é assim, você tira uma foto sua e com que artista você se parece. Você acha que Deus se agrada disso? Você se comparando com ímpio? Você quer ser como ímpio? Você acha que Deus se agrada do Nicodemos, sendo um discípulo oculto até a morte de Jesus? Você acha que Deus quer isso com a salvação de Nicodemos? Você acha que Deus quer que você vincula a sua imagem com uma pessoa do mundo e não com Cristo? Aí Jesus diz, versículo 19, versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz. E Nicodemos precisava vir para onde? Para a luz. Ele precisava revelar. Porque olha só o que a Bíblia fala em Mateus no capítulo 10 e versículo 32. Tem muitas pessoas como Nicodemos, que nascem e se ocultam. Mateus capítulo 10, só eu não abri ainda. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Olha só. Olha que palavra dura. A palavra de Deus, ela é dura. A conversão é um processo difícil para o homem, porque ele precisa nascer de novo, ele precisa morrer. Ninguém quer sentir a dor na carne, mas você precisa morrer. As pessoas precisam deixar dessa mentalidade. Liga a televisão, está lá, sempre com a cabeça voltada para as coisas do mundo. Assiste uma música, ouve uma música do mundo, corta cabelo, roupas. Isso não salva ninguém, mas as suas obras já não é obras de trevas, é obra de luz. Você tem que se aparecer como Cristo. Era isso, Nicodemos, que você precisava fazer. Porque Jesus está dizendo, olha, aqueles que se envergonhar, eu não vou confessar o nome diante do Pai, não. E Nicodemos ficou quietinho. Quando você abre a sua Bíblia lá, volta em João, mas no capítulo 12, é impossível servir a Deus sem não perder nada na vida terrena, é impossível. As pessoas querem se converter e continuar tendo a mesma vida de pecado, é impossível. Vida religiosa não se aproxima de Cristo. Foram duras aquelas palavras de Jesus para Nicodemos. Jogou fora tudo que ele sabia. João capítulo 12, versículo 42. Apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para que não fossem expulsos da sinagoga, porque amavam mais as glórias ou os elogios humanos do que a glória de Deus. Nicodemos ficou quietinho. Tem crente que, se você não conhecer a vida dele só pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, você acha que é um ímpio perdido.
porque está vivendo nas trevas. E o Nicodemos ficou quietinho. De vez em quando a pessoa faz alguma coisa. Olha só, João capítulo 7, de vez em quando a pessoa aparece na igreja, de vez em quando a pessoa posta 10 coisas do mundo e uma coisa de Deus. Olha o Nicodemos no capítulo 7 de João, no versículo 50. João capítulo 7, versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que fora ter noite de Jesus, foi ter de noite com Jesus, porque não queria ser expulso da sinagoga, como nós lemos, queria continuar tendo as suas honras, ok? Nicodemo, que era um deles, disse: porventura, não condena a nossa lei um homem, sem primeiro ter que ouvi-lo e ter o conhecimento do que ele faz? Então, de vez em quando você vê um crente falando de Deus, defendendo Jesus, né? Mas aí tá lá, tá em porta dos fundos, o cara escracha Jesus e o crente vai lá e bate foto com o bonito e põe no Facebook. Aí o crente vai lá, não, eu quero mostrar a luz de Jesus, aí vai no programa lá da Xuxa. Deus manda não se misturar. Está lá o Nicodemos, de vez em quando ele fala alguma coisa que nós temos notícia na Bíblia. Um crente convertido, oculto. Morre oculto, ninguém sabe. Morreu. Era salvo? Aparência de religioso, e as pessoas vêm atrás. A sua luz é a luz de Cristo. Vós sois a luz e o sal do mundo, não é assim? A luz de Cristo não brilha se nós tivermos encobrido as nossas obras. Por isso as obras não salvam, mas refletem a glória de Deus. E aí nós só temos notícia de algo lá no capítulo 19 de João. Quando Jesus morre, aparece quem? O Nicodemos. Capítulo 19, versículo 38. E depois disso, da morte de Jesus, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por meio dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse que tirasse o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando ali quase 100 arrastéis de um composto de mirra e eloés. E tomaram o corpo de Jesus e envolveram num pano. Apareceu Nicodemos. Grande parte do ministério, porque João não trata assim de uma ordem cronológica, mas grande parte do ministério não ouve-se nada de um convertido. Aí alguém pode dizer, mas você lembra no versículo 2? Né? Tá lá, ele fez um discípulo. Não, no versículo 2 tem uma comunidade, tem pessoas ali. Então, se não encontrar com Jesus, não há a salvação, a conversão, é necessário nascer de novo, um nascimento que vem dos céus. Mas nós não podemos ficar oculto. E para nós terminarmos, eu só queria ler uma parábola em Mateus no capítulo 25. Porque as obras não salvam, mas revelam em quem você está. Em quem você está firmado. Mostra a luz de Cristo nas suas obras. Em Mateus no capítulo 25, porque Jesus tinha morrido, Jesus deixou os seus discípulos para fazer o trabalho dele neste mundo. É por isso que nós estamos aqui. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz: porque isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus discípulos, seus servos, e entregou os bens na sua mão. Isso aqui é Jesus Cristo integrando o campo missionário para a sua igreja. Tá? Estou fazendo um resumo. E a um deu 5 talentos, e a outra deu 2, e a outro deu 1, e cada um segundo a sua capacidade. E se ausentou-se para longe. Ele se ausentou. Jesus, ele se ausentou, ele vai voltar. Ele está lá no céu, ele está vivo. Ele vai voltar. E olha só, o que ele fez? Pegou os bens, quer dizer, ele deu a salvação para as pessoas. Ele entregou isso. Versículo 16, e tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5. E da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também, e recebeu 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do Senhor. Ele escondeu. Olha só, a parábola aqui dos talentos. Deus dá um tesouro para a pessoa. Foi lá e deu o quê? A salvação para Nicodemos. Pergunto, qual dos 3 aqui é Nicodemos?
Até o momento que nós temos aqui lido na palavra de Deus, ele é o que enterrou. O que eu tenho feito com o bem, com a salvação que me deu Deus? O que você tem feito? Tem enterrado? O que você tem feito com a salvação que Deus te deu? Nada. Segue como Nicodemos, de vez em quando aparece na igreja ou dá um glória. É assim. Quer ganhar um tesouro? Importa renascer. Quer ganhar mais tesouros? Mas não tesouros deste mundo aqui. Porque o que é nascido da carne é da carne, vai se perder tudo aqui. Mas tesouros do céu. Quer ganhar um tesouro? O Nicodemos precisa decidir o que ele quer fazer com a salvação dele. Você precisa também decidir o que você quer fazer com a sua salvação. Pastor, o que você tem feito? Você já se encontrou com Jesus? Ou você segue como uma pessoa religiosa? Você espera alcançar salvação pelo que é espiritual, segundo as suas obras e o padrão de onde você vive? Você precisa se encontrar com Jesus para ter o resultado que Nicodemos teve, para que a verdade seja evidenciada no seu coração e que você possa ver que há uma luz neste mundo, que é o Filho de Deus. A vida de Nicodemos foi transformada depois daquele dia, e a sua vida pode ser transformada. Mas para isso você precisa renascer, entregar a sua vida para Cristo. E você que já entregou, não faça como Nicodemos nos primeiros anos da sua salvação, que fique num banco parado, que nem venha na igreja. Olha, eu quero dizer que tem jovens, eu estou falando dos jovens aqui da nossa igreja, que nem em live está entrando. Não entra na live do pastor, não entra na nossa live. E não é porque está na família não, porque às vezes você olha lá, tem uma família, então está lá a Cleusa, está lá a Carol, está lá a Marlene, ali as famílias estão reunidas. Às vezes não tem ninguém de família. O que as pessoas estão fazendo com o tesouro que Deus deu? Está enterrando, como está falando em Mateus capítulo 25, está enterrando a salvação que Deus deu. O que você está fazendo? E se você ainda não decidiu por Cristo, você pode na sua casa fechar os seus olhos, você pode confessar para Deus que você crê em Jesus como único suficiente Salvador, e você pode essa semana pegar a Bíblia e começar a ler pelo capítulo 1 de João. Lê o capítulo 1, capítulo 2 e vai lendo na sua casa para que você comece a entender um pouco mais do que é o chamado de Deus. Então, respondendo à pergunta, sim, um fariseu pode ser salvo. Qualquer pessoa pode ser salva, não importa o que você fez, se você é o ladrão da cruz, se você é um rico, se você é um fariseu, não importa. Que religião você tem seguido? O que importa é que você precisa entregar a sua vida para Jesus, receber o conselho de Deus e começar a seguir a Bíblia e as palavras de Jesus. Amém?